Olá, meu nome é Mertiele Souza, eu sou enfermeira, trabalho com o tratamento de feridas por meio do home care e também sou laser terapeuta. Hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com você sobre a minha história. Não só a minha história, mas a história do nosso home care, que foi montado, que foi organizado por mim e pela minha irmã, que também é enfermeira, a enfermeira Etiele Susbacher. Mas há pouco tempo atrás eu não me apresentava como uma enfermeira atuante no home care no tratamento de feridas. E sim, eu me apresentava dependendo da atividade que eu estava realizando com a formação que eu possuo. Se você já me acompanha aqui no canal, se você já ouviu eu falar, eu possuo várias formações, né? Eu tenho várias pós-graduações, eu tenho um mestrado. Mas por que tudo isso? Porque eu sempre busquei me dedicar, sempre busquei estudar, ter o aperfeiçoamento e também, principalmente, ter um certificado, né, que é o que nós enfermeiras sempre entendemos, que nós temos que ter um certificado para poder comprovar aquela habilidade, aquele conhecimento que eu tenho e assim eu ter um espaço, um destaque no meu local de trabalho. Então esse sempre foi o meu objetivo por muitos anos. Eu tenho formação na área de UTI, eu tenho formação na área de saúde do trabalhador, enfermagem do trabalho, eu tenho formação também na parte de docência universitária, possuo formação em auditoria, possuo várias formações. E tudo isso sempre foi por quê? Porque eu buscava, como eu já comentei, ter um conhecimento, mas eu percebia que cada pós-graduação que eu realizava, ao mesmo tempo que eu realizava com o objetivo principal de ter o certificado e de ser vista de uma forma diferente, porque a gente tem essa formação na nossa graduação, que nós precisamos ter uma pós, nós vamos ter uma especialização para então a gente se encaixar em algum local. E com isso a gente ter um destaque profissional. E era isso que eu sempre busquei. Então por isso que eu sempre estudei muito, fiz várias formações, eu sempre falo, tô fazendo mais uma pós. Pessoas que me conhecem bastante riam, né, e falavam, nossa, mas mais uma pós. E eu dizia assim, né, eu gosto de estudar. Mas não só o estudo que eu buscava. E até abrindo um parênteses aqui, infelizmente, se você já fez uma pós-graduação, você sabe que na maioria das vezes as pós-graduações elas não vão nos preparar para a prática, elas vão nos preparar sim para algo teórico, para mim discutir, para mim debater sobre aquele assunto na sala de aula com o professor. Isso, quando eu tenho uma turma disposta a isso, quando eu tenho um professor disposto a isso, porque às vezes você vai ter uma turma que ninguém tem experiência naquela área, então você não vai ter como debater, como tirar suas dúvidas, porque ninguém atua naquela área. Outras pós, elas acabam sendo um pouco produtivas, porque existem várias pessoas atuando naquela área e depois é que elas vão fazer uma formação. E essa pós-graduação, ela se torna rica. Mas como saber, né, se essa pós-graduação vai ser produtiva ou não? A gente não tem como saber. Mas bem, né, abri um parênteses aqui só para falar um pouquinho. Se você já fez uma pós-graduação, você sabe do que eu estou falando. Voltando então, né, ao nosso home care do tratamento de feridas. Então, eu e a enfermeira Etiele, nós sempre trabalhamos em várias atividades. Então, se surgia uma palestra de primeiros socorros, nós ministrávamos a palestra de primeiros socorros. Se surgia uma palestra na parte de saúde do trabalhador, a gente ia lá e fazia atividade na saúde do trabalhador. Claro, sempre conforme algum assunto que a gente dominava. Por que existem várias linhas que nós trabalhávamos, principalmente com palestras e com aulas? Porque nós ministramos aulas em uma escola técnica. Ministramos aulas teóricas, a enfermeira Etiele também faz a supervisão de estágios, então nós tínhamos, né, um conhecimento agregado de várias áreas. Possuímos ainda esse conhecimento, porque tudo que a gente vivencia, né, está conosco, não vai fora, isso não se perde. E isso, na verdade, é uma longa caminhada que todos os dias faz com que a gente, né, adquira mais conhecimento e com certeza a gente consiga ter um novo olhar, uma nova visão, principalmente agora no home care, conforme o que a gente já passou nas nossas atividades antigas, com certeza. Então, por isso, né, que nesse vídeo eu vou passar algumas informações para você que pode ser que você se remeta à sua realidade, assim como na nossa realidade também. O que acontece? Nós trabalhávamos em várias atividades, como eu falei, ainda trabalhamos como, por exemplo, ela trabalha ainda no hospital, eu também trabalho numa empresa que presta serviço para uma multinacional, eu trabalho com a saúde do trabalhador e com a urgência e emergência. Nós fazíamos então outras várias atividades. E essas outras várias atividades, elas eram vistas como uma renda extra, né? Então, além do meu salário, eu tinha uma palestra esse mês, eu tinha uma aula,
Ela, por exemplo, tinha um estágio para ministrar e isso fazia com que gerasse uma renda extra. Só que essas rendas extras, elas acabam nos tomando muito tempo. Por quê? Se eu vou para uma palestra, eu preciso preparar um material, certo? Se eu vou ministrar uma aula, por mais que eu já tenha um material, porque eu já ministrei aquele componente, eu vou precisar revisar, vou precisar estudar novamente, vou precisar elaborar uma nova avaliação para os alunos, que a gente não pode usar a avaliação antiga porque os alunos passam de uma turma para outra. Eu vou naquele momento precisar me dedicar na conversação com o aluno, tirar as dúvidas do aluno, corrigir os trabalhos, as avaliações. Então nós temos sim um envolvimento grande com a docência, né? E a gente sabe que isso toma tempo. E a mesma coisa com os cursos e com os estágios também. Então essas atividades extras que a gente acabava desempenhando, elas tomavam muito tempo, elas tinham uma remuneração baixa, né? Mas que nós achávamos que aquilo era muito importante para nós. E eu falo isso porque você, quem sabe, também vivencia isso no seu dia a dia, né? Quem sabe você tem 2, 3, 4 atividades e você acha que aquilo é o que te mantém, é o que te sustenta, que você precisa continuar nessa caminhada, que você não consegue abandonar uma atividade extra, né? Ou 2, quem dirá 3 atividades extras, certo? Por quê? Porque, inclusive, a gente não tem tempo de pensar que aquilo não é o correto, que aquilo não é o adequado para nossa vida, não dá tempo, porque a gente está sempre na correria, né? Pensando no que vai resolver, como que vai ser feito. E além dessa correria, não é só nossa vida profissional que fica uma bagunça muitas vezes, porque às vezes chega um ponto que a gente acaba não fazendo tão bem aquilo que a gente fazia quando nós tínhamos poucas atividades. Ou até, eu falo por mim, com o passar do tempo, né, com a nossa idade, eu não sou tão velha assim, mas igual a gente vai se desgastando. Aquilo que eu fazia há 5 anos atrás com uma agilidade, hoje eu já não faço mais com tanta agilidade assim, certo? Acredito que isso aconteça com você também. Isso faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa rotina, a nossa mente vai cansando, certo? O nosso corpo, então, principalmente. Por quê? Porque eu não tenho tempo de fazer uma atividade física. Eu não tenho tempo de ter uma alimentação saudável, né? De sentar na mesa com calma, me alimentar tranquilamente. Eu não tenho, às vezes, o horário adequado dessa alimentação. Eu não tenho tempo para minha família. Seja se eu já tenho filhos, se eu não tenho filhos, né? Seja eu convivo com a minha família, pai e mãe. Eu não tenho esse tempo. E tudo isso vai nos desgastando. E a gente vai entrando no quê? Numa bola de neve. E a gente não tem tempo para parar, pensar e enxergar à nossa volta que isso está nos consumindo, certo? Então eu comento com você porque nós vivíamos assim. E aí até que um dia acontece então a virada da chave, né? Você passa a perceber que você tem outras opções. Você passa a enxergar que há sim uma luz no fim do túnel que pode fazer com que você transforme a sua vida. E essa transformação, ela agrega não só uma transformação profissional, certo? Mas ela agrega principalmente a minha transformação pessoal, que é isso que nós precisamos buscar. Porque hoje nós estamos realmente desgastadas, né? Devastadas com tanta correria, com tanta situação que a gente se envolve e às vezes até apagando incêndios, porque as pessoas nos pedem e a gente também não sabe dizer não, certo? Então isso acontece comigo, acontece com a enfermeira ali, com você também com certeza deve acontecer. E nós precisamos então ter uma visão do que realmente agrega para nós, né? O que agrega em nossa vida? Como que a gente vai conseguir resolver essa situação? Como que a gente vai conseguir enxergar além de que realmente existe uma solução? Existe algo que vai nos auxiliar a parar, a minimizar essa correria, a minimizar essa situação que nós vivemos que a gente sabe que não está bom, a gente reclama que está ruim, mas a gente não faz nada para mudar, certo? Então, nós precisamos enxergar, mas não só enxergar, nós precisamos mudar, precisamos transformar. E para isso nós precisamos realmente ter coragem. Abrindo um parênteses aqui, mais um, eu faço parte de vários grupos, conforme os cursos que a gente realiza, né? Se formam os grupos no WhatsApp. E outro dia a gente estava com uma turma fazendo uma discussão sobre o empreendedorismo na enfermagem. Então, as pessoas falavam, né, davam dicas, eu fiz os meus impressos em tal local, a minha prescrição é assim. Então, várias dicas até que
começou a surgir o assunto das frustrações, né? Do não reconhecimento das situações que incomodavam cada um. E aí foram vários comentários. Então, assim, o que acontece? Hoje nós, enfermeiras e enfermeiros, estamos, na verdade, cheios ainda, né, de informações do nosso passado, de paradigmas do nosso passado profissional, que são aquelas situações que nós não podemos, na verdade, muitas vezes empreender. Nós fomos educados, né, na nossa universidade, nossa graduação, nós fomos trabalhados a nossa mente, porque os nossos professores também seguiam esse caminho e assim nós aprendemos que nós precisamos passar num processo seletivo, aliás, principalmente num concurso público, ter, né, uma carteira assinada através do regime de CLT. Isso é o que vai fazer nos dar uma segurança profissional. Mas detalhe, nós não temos um piso salarial, certo? Nós não temos algo que diga, nossa, toda enfermeira ela vai ter direito a isso, isso e isso. Nós estamos submetidas muitas vezes à situação sindical, né? E essa situação sindical muitas vezes nos ajuda, outras vezes não nos traz muitos benefícios, mas enfim, nós não temos de forma alguma um piso salarial que seja algo nacional. Por quê? Eu mesmo, né? Nós moramos no Rio Grande do Sul e a gente percebe que nós temos uma renda como enfermeira um pouco melhor de outras regiões que a gente conhece. Então, o que nós enxergamos hoje é uma enfermagem mal remunerada, né? Não reconhecida e muitas vezes frustrada. Isso é o que nós enxergamos, mas nós não podemos viver isso. Nós temos que pensar de uma forma diferente, nós precisamos também, inclusive, auxiliar outras pessoas para que elas enxerguem a enfermagem de uma forma diferente, né? A enfermagem tem sim, hoje, várias, inclusive, pareceres, né, do nosso COFEM, do nosso COREM, resoluções que nos auxiliam a ter esse empoderamento, que nós podemos sim atuar como enfermeiras, né? Nós podemos empreender na enfermagem e nós precisamos sim ter essa visão. Claro que precisamos de profissionais que trabalham em saúde pública, que trabalham na linha hospitalar, mas nós precisamos também, de todas as formas, né? Cada uma precisa incentivar a outra, que as pessoas elas tenham também as suas melhorias na sua qualidade de trabalho. Então, às vezes a gente ouve muito material sobre tratamento de feridas e aí você tá lá nesse grupo, por exemplo, que eu comentei antes, e as pessoas falam, eu não tenho tal produto, né? E eu me recordo agora aqui da enfermeira Juliane, que ela fala que você precisa fazer a transformação no seu local de trabalho. Nós não podemos ser acomodados e pensar, nossa, eu só tenho aqui gase hidrófilo, eu só tenho gase comum para fazer um curativo, eu não tenho nenhum outro material, nenhum outro produto que eu possa utilizar para melhorar o tratamento de feridas. Mas o que você tem feito, né, para essa mudança? Você está lá de braço cruzado, né, não está fazendo nada? Você precisa ser sim uma pessoa de transformação no seu local de trabalho. E com isso, consequentemente, se o seu local de trabalho vai te dar essas oportunidades, você vai conseguir também o seu destaque profissional, né? E quem não quer sim ser reconhecida? Nós não podemos ser pessoas que pensamos, não, é sempre assim e vai ser sempre assim, né? Síndrome da Gabriela. Não, nós podemos sim ser diferentes, nós podemos sim mudar, podemos transformar nosso local de trabalho, assim como, né, se nós não estamos satisfeitas nesse local, nós podemos sim transformar a nossa carreira, né? Como que nós vamos atuar, qual é a profissão que eu quero realmente desempenhar? Eu quero ter mais tempo, eu quero ter um momento que eu possa organizar a minha agenda e atender conforme a minha disponibilidade, para mim ter tempo para minha família, para os meus filhos, né, para o meu esposo, para os meus pais. Eu quero esse tempo para mim também, para mim me cuidar, para mim fazer uma atividade física, para mim viajar, para mim descansar, né? Eu quero isso. Então, para isso, nós precisamos realmente mudar, né? Ter uma transformação na nossa mente, porque nós, como volto a falar, fomos formadas, né, para ser funcionários, seja funcionário público, funcionário CLT, como eu comentei com você, mas a nossa formação realmente é assim, ok? Porque os nossos professores, eles vêm dessa carreira e assim nós também, né, enxergamos e pensamos na nossa formação que nós precisávamos realizar isso. Hoje, eu espero que as universidades elas estejam mudando, né, que elas estejam sendo transformadas, porque cada vez mais cresce o empreendedorismo na enfermagem. Então eu creio que cada vez mais pessoas que empreendem hoje, elas estão trabalhando, seja
em graduações ou em pós-graduações, elas vão conseguir impulsionar isso também para o futuro, né? Então isso é muito importante que a gente pense, e se a gente é uma pessoa atuante em determinadas áreas de ensino e educação, nós precisamos também ter essa voz, de auxiliar, né, de incentivar as pessoas para que elas tenham também o empreendedorismo na mente delas após a sua formação, certo? Pois bem, então voltando para o home care, nessa situação em que eu particularmente vivia, né? E eu já falei isso algumas vezes, que eu enxergava a enfermeira Etiele também sobrecarregada com várias atividades, aquilo começou a me incomodar. Eu estava não insatisfeita com o meu trabalho, mas eu estava realmente cansada daquela rotina, cansada, entre aspas, do trabalhar burocraticamente. Eu queria muito voltar à assistência, mas eu não enxergava como, porque a gente sempre pensa, né? Nossa, mas eu ganho um salário X, e aí se eu voltar para tal local eu vou ganhar um salário Y, né? Que vai ser um salário inferior. Nossa, eu tenho um cargo de coordenação numa equipe, e aí se eu ir para um outro local, eu vou ter um cargo que não vai ser de coordenação, eu vou ser, na verdade, né, vou ter um cargo de submissão. Então, tudo isso, na verdade, impacta muito nas nossas decisões. Então, sendo bem sincera, eu fiquei um ano praticamente, né, pedindo, orando, para Deus ele me dar uma direção que eu precisava e eu queria mudar. E aí o ano foi se passando, né, várias situações apareceram de processos seletivos para a área militar. Ficamos finalistas, tanto eu quanto a enfermeira Etiele. Hoje eu entendo por que né, não fomos chamadas, mas bem, resumindo, um belo dia eu recebi um e-mail de um professor, que ele foi meu professor da minha segunda pós-graduação, tá? Hoje ele está em outra área também, nada a ver com a pós-graduação que eu fiz, falando sobre um curso de laser terapia. E aí aquilo me chamou muito a atenção. Eu não conhecia a laser terapia, quem sabe você está me assistindo hoje também, você nunca ouviu falar. Se você já ouviu, então você está um passo à frente, né, de nós. E eu fui questionar ele sobre a laser terapia. E ele me falou dos vários ramos que a gente poderia trabalhar com a laser terapia, mas um deles era o tratamento de feridas. Ele particularmente atua bastante com a parte de estética, né? Feridas também, mas o foco dele principal é a estética. E eu achei aquilo muito interessante e fui me incentivando eu mesma, pensando que aquilo poderia ser algo interessante. Comecei a pesquisar, comecei a verificar a questão de valores, que realmente poderia sim trazer um retorno muito bom, porque o valor do investimento também seria baixo. Conversei com a enfermeira Etiele, né, para ver se a gente conseguia, quem sabe, agregar nós duas, porque como nós tínhamos já outra atividade trabalhista e outras pequenas atividades, né, se a gente conseguia se ajudar para a gente se unir e realmente fazer um bom trabalho, e ela concordou. Então, nós iniciamos, na verdade, né, não com um curso primeiramente de tratamento de feridas, e sim nós iniciamos com um curso de laser terapia. Então, no curso de laser terapia, o leque se abriu, porque existem várias ramificações, né, nesse curso de laser terapia. Além do curso que nós realizamos, nós aprendemos várias áreas da enfermagem, que nós às vezes estamos aqui numa cidade pequena do interior e não temos esse acesso. Então realmente saímos de lá com um conhecimento muito vasto, muito interessante. A troca de ideias, né, a troca de informações foi muito, muito rico mesmo. E aí nós já entendíamos, né, que nós precisávamos nos aprofundar mais ainda no tratamento de feridas. E a partir daí, claro, né, buscamos mais cursos, fizemos mais estudos, porque realmente para mim e para a enfermeira Etiele eram áreas bem novas, né? Para ela, por mais que ela seja enfermeira assistencial, mas a instituição que ela trabalha não tem grandes tecnologias no tratamento de feridas, né? Então, ela tinha, assim, um conhecimento, mas não um conhecimento tão profundo. E eu, então, que estou há anos, né, principalmente na parte burocrática, não tratava feridas há muito tempo, não lia nada sobre o tratamento de feridas há muito tempo. E nós tivemos, sim, né, que nos debruçar, tivemos que estudar, porque nada cai do céu. Nossa, vai cair do céu a informação e eu vou conseguir trabalhar. Não, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me dedicar, né? Eu vou ter que investir o meu tempo. Mas por quê? Porque nós estávamos envolvidas com aquilo, nós estávamos felizes com aquilo, enxergando algo que ia ser uma transformação na nossa vida, né? Então, assim tem que ser com você também. Se um dia você pensa em atuar em alguma área que você deseja muito, né? E você vai conseguir realmente enxergar que aquilo vai ser muito importante, que vai ser algo muito produtivo para sua vida, muito satisfatório para sua vida, você vai focar e você vai ter vontade e você vai correr atrás.
Assim como foi quando você fez sua faculdade, como foi logo que você se formou e correu atrás do primeiro emprego. E aí quando você tenta mudar, se você realmente quer, você vai com certeza se dedicar. Então, não adiantava, né, a gente pensar, não, a gente quer mudar, a gente quer transformar, mas vamos deixar as coisas caírem, né, do céu. Nada vai cair do céu, né? Você que vai precisar dar esse seu primeiro passo para você conseguir, então, conquistar o que realmente você almeja, certo? Então, aí nós realizamos o curso e já chegamos do curso com um paciente, porque a enfermeira ele trabalha no hospital, e aí tinha um paciente lá que estava internado com uma complicação, com contaminação inclusive, e nós falamos com a médica, né? Falamos com o paciente, claro, também, ambos consentiram o tratamento e a gente iniciou o tratamento com ele. E imediatamente a gente conseguiu perceber as mudanças que as lesões estavam apresentando, né? Então foi algo assim que também nos impulsionou muito. E isso hoje eu vejo quando a gente fala com as nossas mentorandas, né? Que elas têm um sucesso naquele tratamento, às vezes é de um dia para o outro, às vezes é uma semana, 20 dias, e elas enxergam uma evolução e elas falam, nossa, isso é muito bom, a satisfação de estar fazendo, né? De estar enxergando que está tendo mudança, a família agradecendo, certo? E principalmente você vendo que aquilo teve uma solução. Isso é muito gratificante. Então isso nos impulsiona a cada vez mais estudar, a cada vez mais buscar mais informação e trabalhar, claro, cada vez mais com excelência para a gente ter cada dia mais clientes e a gente também conseguir não só a questão financeira, mas trazer uma qualidade de vida para aquela família, para aquele paciente, que eles estão preocupados, ansiosos com aquela ferida. Então, se você já teve essa experiência, você sabe do que eu estou falando, é muito gratificante. Voltando ao home care, é interessante, né, falar sobre um formato geral do home care, porque a gente pensa muitas vezes que é muito difícil. Nossa, é muito difícil, eu vou ter que montar, eu vou ter que ter um espaço físico, né? E não necessariamente. Eu vou fazer um outro vídeo que eu vou falar como que foi a nossa realidade e como que ainda é a nossa realidade. Nós não trabalhamos em um espaço físico, em um consultório, em uma clínica, né? Nós temos então um home care, que é uma modalidade diferente e que envolve um custo baixo de investimento. E também vou falar um pouquinho sobre a questão da remuneração, ou seja, como que você consegue, né, ter uma boa remuneração. Inicialmente vai ser com certeza a sua renda extra, se você já tem um emprego, mas ela pode se tornar, né, a ser a sua renda principal, depende de você. Ou se você hoje não está empregado, ou se você realmente quer mudar totalmente, né, de vida, você vai conseguir visualizar que você vai conseguir, né, ter uma boa remuneração, ok? Então, hoje é esse recado que eu queria deixar para vocês, né, contar um pouquinho da nossa história e te incentivar também que se você tem esse desejo de mudança, que você busque, que você procure e que você possa também ter essa virada de chave, assim como nós tivemos, tá bom? Um abraço, que bom que você está aqui nos assistindo, nos acompanhando no nosso canal, curta aí o nosso vídeo, se quiser deixar algum comentário, né, fique à vontade e Deus abençoe você. Tchau, tchau!